Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa por aqui. Hoje o foco é um daqueles momentos decisivos na carreira médica, a residência. Um caminho super competitivo, a gente sabe, mas que às vezes foge do script, né, Sam? Exatamente. Aparecem os editais assim, meio de repente, prazo curtíssimo, exigem atenção total. E foi justamente um desses que chegou para a gente analisar. Pois é. Temos aqui as informações fresquinhas de um edital do Instituto Ortopédico de Goiânia, o IOG, para uma segunda entrada de residentes agora em 2025. Interessante isso de segunda entrada. Sim, e a nossa ideia aqui é justamente destrinchar os detalhes cruciais desse documento. Acho que interessa não só para quem está na busca ativa por uma vaga, mas para todo mundo que quer entender melhor como funcionam esses processos seletivos mais pontuais, né? Ok, vamos fundo nisso então. Com certeza. É um ponto-chave esse de ficar atento aos editais fora do calendário tradicional. Principalmente esses de meio de ano, sabe? Podem ser uma oportunidade e tanto. Mas olha, exigem uma agilidade do candidato que não é brincadeira. Total. E esse caso do IOG, como a gente vai ver, ele é bem particular mesmo, pela especificidade toda. Certo. Então vamos aos fatos. Com base no material do edital. Instituição: Instituto Ortopédico de Goiânia, o IOG. Referência na área, né? Sem dúvida. O processo é para residência médica, claro. Mas o detalhe é segunda entrada de 2025. E o início das atividades já está previsto para setembro de 2025. Setembro já. Bem em cima. Pois é, isso já mostra um ritmo bem diferente do usual. E agora, o ponto que, assim, realmente chama a atenção. O número de vagas. Ah, imagino. Quantas são? Apenas um. Uma única vaga. Uma. Nossa. Uma vaga. E a especialidade é ortopedia e traumatologia. Acesso direto, super procurada, complexa. Olha, isso é fascinante. Uma vaga só, em ortopedia, que já é uma especialidade concorrida pra caramba nos processos normais, né? Exato. Oferecer uma vaga assim, fora do ciclo principal, isso sugere algumas coisas, eu acho. Tipo o quê? Primeiro, a concorrência vai ser altíssima. Provavelmente focada em quem já mira muito essa área, talvez até o próprio IOG, sabe? E segundo, pode ser um sinal de uma necessidade bem específica, talvez urgente, da instituição. Faz sentido. Pode ser para repor alguém que saiu inesperadamente ou para atender uma demanda nova do serviço que não dá para esperar o próximo concurso grande. É como se essa vaga tivesse nome e sobrenome lá dentro do hospital, entende? Entendi. E essa urgência, essa especificidade toda, parece que se reflete direto na estrutura da seleção, que foge do padrão mesmo. Como assim? Pelo edital, a seleção é em fase única, ou seja, tudo se resume a uma prova objetiva. Só prova objetiva? Sem currículo, sem entrevista? Nada disso. Sem análise de currículo, sem entrevista, sem prova prática. O desempenho naquela prova define tudo, bem direto ao ponto, né? Sem chance de recuperar em outra etapa. Uau, direto mesmo. Só que essa abordagem direta tem um custo, né? A taxa de inscrição, R$600. R$600 para uma vaga só e fase única. Exato. É um valor considerável. O candidato tem que pensar bem, demonstrar um comprometimento financeiro alto já para se inscrever. Nossa, sem dúvida. Analisando esse formato de fase única, a vantagem clara é a rapidez, né? O processo todo, da inscrição ao resultado, acontece em dias. Muito rápido. Isso é ótimo para o hospital preencher a vaga logo e para o candidato ter uma definição rápida também. Mas, por outro lado, o desafio para o concorrente é gigante. Toda a pressão num dia só. Toda a pressão cai naquele dia, naquele momento da prova. Não tem como compensar um dia ruim, um nervosismo, com um currículo bom ou uma boa entrevista depois. É verdade. Exige um domínio da teoria impecável e, talvez mais importante ainda, uma capacidade de render sob pressão que tem que ser muito alta. A preparação tem que ser sólida, claro, mas também muito estratégica para esse formato específico. E falando em agilidade, não é só no formato da prova, né? O cronograma inteiro é quase maluco de tão rápido. Como são as datas? Período de inscrição, só 2 dias.
dias 27 e 28 de agosto de 2025. 2 dias. Só. Sim. E tem mais. Horário restrito, das 7h30 da manhã ao meio-dia. Meu Deus. São pouquíssimas horas. Se a pessoa não estiver ligada ou não puder agir nesses dias e horários, já era. Perdeu a chance. Não dá para piscar. Caramba. É muito apertado. Imagina a situação. O candidato vê o edital na terça, dia 27, tem que decidir na hora, organizar o pagamento de R$ 600, fazer inscrição online até meio-dia de quinta, dia 28, e não acaba aí. Tem mais. A prova objetiva já é no dia 1º de setembro, domingo. Domingo. Uma semana depois. Menos de uma semana depois de fechar a inscrição. Tem que estar em Goiânia, pronto para a prova. No dia seguinte, 2 de setembro, já sai o gabarito preliminar. Que velocidade. E aí, impressionante, gabarito oficial e resultado final juntos no dia 5 de setembro. Em menos de 10 dias desde a inscrição? Exatamente. Todo o processo do começo ao fim em menos de 10 dias. É um processo relâmpago mesmo. Nossa Senhora. E se a gente conecta isso com o cenário maior da formação médica no Brasil, né, essa modalidade de seleção levanta umas questões interessantes. Por que uma instituição faria um processo tão rápido, tão restrito no meio do ano? Pois é. Como a gente falou, a razão mais comum costuma ser preencher vaga ociosa. Alguém desistiu, foi transferido, ou a vaga nem foi preenchida no processo anterior. Uhum. Outra possibilidade é uma necessidade emergencial mesmo do serviço. Sei lá, aumentou muito a demanda, abriram uma ala nova, ou precisam de um residente com perfil muito específico para um projeto que está começando agora. O IOG, sendo um instituto especializado, pode ter dessas demandas pontuais que não encaixam no calendário padrão, né? Sim, faz todo sentido. E isso contrasta demais com os grandes concursos unificados, tipo o Enare, ou os estaduais gigantes de São Paulo, Rio, Minas, que oferecem centenas, milhares de vagas em várias especialidades. Processos que duram meses. Meses, com várias fases. Prova teórica, prática, currículo e entrevista. Mobilizam gente do país todo de forma planejada, com antecedência. Esse edital do IOG é o extremo oposto. Foco total, velocidade máxima. Quase uma operação cirúrgica para selecionar alguém. Então, na prática, para quem está pensando nessa vaga, o que isso tudo significa? Significa entrar numa panela de pressão máxima, né? Exato. Uma vaga, uma prova objetiva. Aquela analogia do mata-mata em jogo único é perfeita. Não tem margem para erro, não tem segunda chance na seleção. O desempenho naquele dia é tudo. Tudo. Isso faz a gente pensar no perfil do candidato que não só se interessaria, mas que teria chance real nesse tipo de processo. Não parece ser para qualquer um, né? Definitivamente não. Provavelmente alguém que já tem a ortopedia como objetivo muito claro, talvez até queira especificamente o IOG. Alguém que já vinha num ritmo forte de estudo, de repente bateu na trave no ciclo anterior. Isso. E que tem não só o conhecimento, mas também a estrutura, a logística e a grana para agir tão rápido. Perfeito. Não é uma oportunidade para quem está começando a ver qual especialidade quer ou para quem precisa de mais tempo para se organizar. Exige decisão rápida, preparo que já vinha acontecendo e capacidade de executar na hora. E a questão geográfica também pesa, né? Muito. Inscrição online, ok. Mas a prova é presencial em Goiânia. Quem é de outra região tem um desafio logístico e financeiro a mais para resolver em pouquíssimos dias. E essa questão do preparo prévio é chave. Com a prova objetiva sendo a única régua, a estratégia de estudo fica ainda mais crítica. Fundamental. Não basta saber a matéria. Tem que dominar o formato da prova, ter agilidade, controle emocional. Sem dúvida. E aí, olha, a qualidade do material de preparação faz toda a diferença. Uma prova única, de altíssimo risco, exige simular o mais perto possível da realidade. Testar o conhecimento no formato certo. Exato. É fundamental ter acesso a questões de provas anteriores, sabe? Especialmente da própria instituição, se possível, ou de processos parecidos, para entender o estilo, a dificuldade, os temas que mais caem.
Ferramentas com bancos de questões grandes e comentadas por especialistas podem ser decisivas. Comentários ajudam a entender o porquê, né? Exato, o raciocínio por trás. E olha, para quem é estudante e busca essa preparação direcionada e eficaz, vale a pena dar uma olhada em plataformas como o medcoub.com.br. Ah, o Medcoub. Sim, lá o pessoal encontra um acervo imenso de questões de residência do Brasil todo, incluindo provas passadas de muitas instituições e, além das questões comentadas, que ajudam demais, eles geralmente têm resumos práticos, aulas completas, flashcards prontinhos para revisar onde quiser. Flexibilidade é importante. Muita. Então, baixar o app, explorar esses recursos, pode ser um diferencial importante nesse cenário tão competitivo, especialmente para encarar um desafio como essa prova única do IORG. É uma ótima colocação. Ter as ferramentas certas para direcionar o estudo, principalmente quando o tempo é tão curto e a pressão tão alta, isso pode ser o divisor de águas mesmo, entre conseguir ou não uma vaga, assim. Com certeza. E aí, ampliando um pouco o olhar, como esses editais relâmpago se encaixam no ecossistema da formação médica aqui no Brasil? Eles são exceção ou estão ficando mais comuns? Boa pergunta. É difícil dizer se estão mais comuns, mas eles com certeza destacam uma coisa importante do cenário atual: a imprevisibilidade e a necessidade de se adaptar rápido. Eles reforçam que a jornada para a residência não é só marcar no calendário o dia da prova grande anual. Exige um estado de alerta constante, monitorar ativamente as instituições que interessam. Fica de olho sempre. Sempre. Redes de contatos, grupos de estudo, plataformas de informação médica. Tudo isso vira ferramenta essencial para não perder essas janelas de oportunidade que abrem e fecham num piscar de olhos. Isso muda um pouco a ideia da preparação, né? Não é só sentar e estudar o conteúdo, é também gerenciar a informação, estar conectado, ter jogo de cintura para mudar o foco rápido se uma chance como essa aparece e parece ser a boa para o perfil da pessoa. Exatamente. E levanta até uma questão sobre a estratégia de estudo mesmo. Como equilibrar a preparação de longo prazo, aquela mais geral, que mira os concursos grandes com várias fases, com a necessidade de estar pronto para um sprint desses 100% focado numa prova objetiva? São habilidades diferentes, talvez. Podem ser. Ou pelo menos exigem foco diferente. A prova única pode valorizar mais o conhecimento direto, a memória rápida, resolver questão rápido. Já os processos com mais fases podem permitir que outras coisas, tipo comunicação, habilidade prática, compensem se a pessoa não brilhou tanto na teoria. Ou seja, o candidato ideal talvez precise ser meio maratonista e velocista ao mesmo tempo. Ótima analogia. É resistência para aguentar a preparação longa para os concursos grandes e a explosão para aproveitar essas chances pontuais. Uma complexidade a mais numa jornada que já é puxada pra caramba. Perfeitamente colocado. Essa dualidade estratégica, preparo de fundo versus prontidão para o inesperado, talvez esteja virando uma competência não oficial, mas necessária para navegar bem no mundo das residências hoje. Bom, acho que deu pra gente explorar bem as várias camadas desse edital do IOG, né? Vamos só recapitular os pontos principais para ninguém esquecer. Vamos lá. Então, Instituto Ortopédico de Goiânia, o IOG, abriu processo seletivo para preencher uma única vaga de residência em ortopedia e traumatologia. Uma vaga. A entrada é a segunda de 2025, com início já em setembro. O formato é fase única, só prova objetiva. Direto ao ponto. E o cronograma é super apertado. Inscrições dias 27 e 28 de agosto, só de manhãzinha até meio-dia. Prova já em 1º de setembro. Resultado final dia 5 de setembro. Uma correria. E a taxa para concorrer a essa única vaga, R$ 600. Síntese perfeita. E para a gente fechar essa análise, fica uma provocação para quem nos ouve refletir um pouco. Isso levanta uma questão importante. Qual seria? Pensando nessas oportunidades assim, intensas, focadas, de prazo curtíssimo, como essa do IOG, como é que os futuros especialistas podem de verdade gerenciar a própria preparação? Como equilibrar aquele estudo sistemático, completo, para os concursos grandes e previsíveis, que são a base da maioria das aprovações, com a necessidade de ter agilidade, flexibilidade, talvez até grana reservada, para identificar e conseguir agarrar essas vagas pontuais estratégicas que surgem do nada?
É um desafio grande. Que tipo de planejamento isso exige? Que tipo de mentalidade? Ou até que rede de apoio? Não tem resposta fácil, né? Mas é algo fundamental para quem está nessa trilha pensar a respeito. Para adaptar as estratégias num cenário que está cada vez mais dinâmico. Fica aí essa questão para cada um aprofundar.